Da Igreja Presbiteriana Conviva. Você é muito bem-vindo, sua família é muito bem-vinda. Eu espero que você possa aproveitar aí. E para quem está conosco, estamos seguindo a série de mensagens no livro de Atos dos Apóstolos. Estamos terminando o capítulo 22 de Atos e vamos entrar no capítulo 23. Então te peço que você abra sua Bíblia aí, física ou no celular, esteja junto comigo, que nós vamos ao texto da Palavra de Deus. Enquanto você está encontrando o texto ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, vamos ler o capítulo 22, verso 30, e logo depois seguir ao capítulo 23, até o verso 11. Vai abrindo a sua Bíblia aí e já fecha os olhos para se concentrar um pouquinho. Eu quero te convidar a orar. Está começando a chover, graças ao bom Deus. Nossa expectativa nessa noite é que Ele possa falar ao nosso coração. Como já tem falado, eu creio nisso. Canções tão lindas que falam do seu amor, da sua graça, da sua bondade. Esse culto é sobre Jesus, é sobre o seu poder, sobre a sua glória. Senhor Deus, nós te adoramos. Cantamos canções que reconhecem, ou melhor, que nos fazem reconhecer o quão necessitamos de Ti, o quão necessitamos de um Salvador, de um Deus que tem poder, de um Deus que nos ama incondicionalmente, de um Deus que nos perdoa, nos redime e nos salva. Apesar de nós, apesar dos nossos pecados, das nossas limitações. Ó Pai, orando assim, que eu queria pedir ao Senhor, que mais uma vez, nessa noite, em mais um culto, o Senhor fale ao nosso coração. Nós necessitamos, eu necessito ouvir, aprender da Tua palavra, que é vida para a minha vida, Senhor. Eu tenho certeza que tem várias pessoas aqui nessa noite que necessitam, das mais novas à mais velha, necessitam da Tua palavra. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, em Teu nome, que tem poder para isso, porque eu não tenho, mas em nome de Jesus, fala conosco, fala ao coração dessas pessoas, em Teu nome, Jesus, em Teu nome nós oramos, no nome de Jesus, amém? Eu quero mesmo te alertar, fique ligado, o Espírito Santo está nesse lugar, está falando, amém? O texto da palavra de Deus, em Atos 22, diz: no dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou e ordenou que se reunissem com os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou-o a eles. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus e para com toda a boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Aos que estavam perto de Paulo disseram: você ousa insultar um sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: irmãos, eu não sabia que ele era um sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso,
surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele. A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Verso 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Muito bem, deixa eu te dar um pouco de contexto. Paulo já está aí há um tempo enfrentando a multidão, obrigado, meu irmão, que desejava matá-lo. Por crer diferente, por pensar diferente dos judeus religiosos daquele tempo. Ele consegue uma permissão do comandante para fazer sua defesa, e assim o faz. Fala na língua dos judeus e ainda os trata com amor, com respeito. Você vai ver isso lá no início do capítulo 22, né? Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Então ele trata aqueles judeus ali, apesar de toda hostilidade, ele trata com muito amor, com respeito aquelas pessoas, levando em consideração a cultura, a fraternidade, enfim. Paulo fala de sua vida, de sua origem, de sua conversão, nós já falamos sobre isso. Mas quando ele vai falar da sua missão dada por Jesus a ele, no verso 21 do capítulo 22, os judeus começam a gerar uma repulsa, mais uma vez uma repulsa muito grande. Com muita violência, eles não admitem mais aquela fala ali de Paulo, né? Mas especialmente porque, não apenas porque ele é ordenado por Jesus, mas porque essa missão tinha como propósito agregar os gentios. Também foi falado sobre isso, né? Então, quando se tratava agora de agregar os gentios ao povo de Deus, esses judeus religiosos não viam possibilidade alguma disso acontecer. Pelo contrário, eles ficam transtornados, porque afinal, para eles, só caberia a eles serem família de Deus. Eles realmente acreditavam que o povo de Deus era um povo étnico, era um povo de raça, de uma nação específica, não necessariamente pautada, embasada pela fé. Então, isso acontece e o comandante, no verso 24 do capítulo 22, leva Paulo para a fortaleza para que ele não fosse morto pela multidão. Eu não estou falando do verso 23, eu estou falando do verso 22. É porque no verso 23 você está vendo isso acontecer de novo. Eu estou voltando um pouquinho ainda no verso 22. E ele é levado para ser interrogado, para ser açoitado. Também já foi falado sobre isso, ele vai apanhar. E quando o comandante está para surrá-lo, possivelmente com chicotes, negócio assim, tenebroso, bastante violento. O comandante queria entender por que ele estava sendo tão perseguido, né? Os motins naquele tempo, qualquer bagunça, vamos assim dizer, na sociedade era uma questão importante para o império. Então, aquelas pessoas ali designadas para manter a ordem nesses lugares, nessas províncias, precisavam de fato manter a ordem.
E ele não entendia por que Paulo estava sendo tão perseguido. Que homem era esse, tão revolucionário, gerando tanto problema? Mas no momento de ser açoitado, talvez já acorrentado, com as costas viradas para o comandante, Paulo diz: olha, eu sou cidadão romano, eu nasci romano. E de fato ele era romano, isso você vai ver lá no verso 27, no verso 28, o comandante assustado pergunta assim: você é romano? Porque eu tenho a minha cidadania comprada, né? E isso era possível assim em algumas situações, como por exemplo, no caso desse comandante, que possivelmente ganhou a sua cidadania romana através de alguém, especialmente do imperador. Dizem os comentaristas aqui desse texto que esse comandante se chamava Cláudio, em homenagem ao imperador, justamente ao imperador Cláudio, que havia lhe dado essa cidadania. Mas o fato é que o cidadão romano não poderia ser castigado sem julgamento prévio, não poderia ser apenado, né? Como estava acontecendo ali com Paulo, sem um processo formal. E logo ele para, né? Em caso, por exemplo, de pena de morte, que é o que vai acontecer com Paulo, o cidadão romano ainda pode apelar para César, e é o que vai acontecer futuramente com Paulo. Fato é que o cidadão, o comandante manda soltar Paulo e vai se reunir com os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Apresentar Paulo, né? Paulo é levado, então, para esse sinédrio, para essa reunião, que é formada por judeus, que tem dois partidos bastante importantes aí, né? Que são os saduceus e fariseus. Nós vamos falar daqui a pouco deles. Mas o que é fato é que aqui agora nós então começamos no verso 1, o texto de hoje. Ele se reúne no sinédrio, é o que está aqui no verso 30, mas no verso 1 Paulo começa dizendo, fixando os olhos para aquela reunião, para aquela assembleia, e diz: olha, meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus, para com toda boa consciência, até o dia de hoje. Então Paulo fala do seu senso de dever e da sua boa consciência. Paulo fala que ele realmente crê em tudo o que tem visto e vivido como um cumprimento do que estava previsto na palavra de Deus, com o que estava no Antigo Testamento. Não há novidade aos olhos de Paulo ali. Ele não é um revolucionário, ele não está pregando nada novo, ele está dizendo: olha, eu tenho plena consciência de que não tenho feito nada de errado, pelo contrário, tenho cumprido o meu dever, tenho atendido ao chamado do próprio Deus para a minha vida, que Ele mesmo já testemunhou. Mas mais do que isso, ele olha à sua volta e explica isso, né? Jesus, a sua vida, obra, morte, ressurreição e o ajuntamento dos gentios são parte do plano redentivo de Deus. Não tem nada de anormal. E por isso que ele declara também no verso 1 sua boa consciência. Ele não está à sua vista, né, aos seus olhos, cometendo pecado nenhum, crime algum. A sua fé está muito bem alinhada à sua vida. E a sua vida está muito bem alinhada à sua fé. Inclusive, se nós sempre procuramos pregar aqui expositivamente a palavra de Deus, não tentando falar o que não está na palavra, mas tentando falar o que está na palavra. Mas, vez ou outra, eu gosto de trazer algum título que me ajude a contextualizar ainda mais essa palavra aos nossos tempos. Confesso que o texto de hoje não nos dá tanta abrangência assim, mas esse verso especificamente, e o verso 11,
São os 2 versos que vão nos ajudar a tirar aplicações de hoje aqui, no final dessa palavra. Mas esse verso também me ajudou a entender um problema que nós temos vivido hoje. Porque Paulo declara, olha, eu tenho cumprido meu dever e tenho boa consciência para com Deus. E ao ler esse texto e pensar nos nossos dias, eu me identifiquei bastante. Porque seja no meio cristão, seja num contexto cristão, evangélico, brasileiro, ou até mesmo num contexto não cristão, num contexto geral de sociedade, há uma falta de paz generalizada nas pessoas, em função delas estarem vivendo uma vida completamente desconectada de sua fé, ou não terem fé alguma para se conectarem à vida que vivem. E por causa disso, vivem uma vida extremamente influenciada por outros, uma vida extremamente automatizada, uma vida extremamente pesada, angustiante, porque há uma desconexão total. Há uma desconexão total. E para mim esse é um tema assim, muito importante para o nosso tempo. Como nós podemos alinhar a nossa vida, a nossa fé, ou a nossa fé, a nossa vida. Ou, se você não tem fé alguma, ou acha que não tem, entender a importância da fé para a vida, para os seus dias. Não é? E nós vamos acabar falando muito sobre isso, mas seguindo o texto, e vocês vão perceber como essa temática, vamos dizer assim, ela se conecta com a exposição desse texto. Porque Paulo, como eu disse, ele não se vê como um cristão revolucionário ou um mau judeu. Pelo contrário, ele se vê como um judeu, assim como os outros. Tanto é que o capítulo 22, ele começa cumprimentando aqueles irmãos honestamente, sinceramente, como irmãos, até mesmo como pais, levando em consideração que haviam ali pessoas mais velhas, mais gabaritadas, que ele tinha algum respeito. Então Paulo se vê, sim, como um judeu, como diz Augusto Nicodemos, numa exposição sobre esse texto, um judeu consumado. Um judeu que olha para as promessas do Antigo Testamento e vê o cumprimento em Jesus. Um judeu que entende a vida, a morte, como eu disse, a ressurreição de Jesus e a inclusão dos gentios como parte do plano de Deus para o seu povo. Mas o verso 2, ao terminar essa ótima declaração, que é a base da nossa mensagem hoje, ou pelo menos parte da base, logo depois disso, ele leva um belo de um murro na boca, para que se cale. Eu gosto desses textos, porque esses textos nos trazem a realidade, algo bem diferente de sermões bem floreados que são pregados aí na internet, para que você se encante. Paulo leva um murro, e logo depois, para ficar melhor ainda, ele xinga o sumo sacerdote. Basicamente, ele o xinga de hipócrita. Não é? Por quê? Porque assim como o comandante estava cometendo uma injustiça com ele, não levando em consideração que ele era um cidadão romano e não estava sofrendo um processo legal, ele também, levando em consideração o fato de ser judeu, de ter estudado, de conhecer a lei, é também aqui julgado, é aqui também de uma certa forma açoitado, ele está apanhando por receber um julgamento sem prévio testemunho, sem provas. E Paulo fala sobre isso aqui. Ele confronta esse sumo sacerdote, Ananias, que inclusive é tido como bastante cruel
político, maldoso. E ele explica que ele não deveria ser julgado, né? O verso 3 está dizendo isso. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir. Paulo sabe que ele está sendo injustamente acusado, que ele está apanhando injustamente. Porém, nós vemos nos versos 4 e 5, ele meio que se arrependendo, né? Os que estavam perto de Paulo disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: irmãos, eu não sabia que ele era sumo sacerdote. Alguns comentaristas dizem que ele está ironizando aqui, mas eu prefiro aqueles que acreditam e que defendem o fato de que ele realmente não sabia que Ananias era um sumo sacerdote, porque essa posição, esse título, já não era mais tão respeitado em Jerusalém. Se tornava um título, um cargo político, onde havia bastante rodízio de nomes, né? Rotatividade de nomes. E o mais importante, há bastante tempo que Paulo não ia para Jerusalém. Paulo está fazendo várias viagens missionárias e ele não estava por ali. Fato é que ele se vê assim, não é? E fala: olha, eu realmente não sabia disso. Mas no verso 6, agora Paulo começa a usar mais uma vez sua identidade. E ele começa dizendo no verso 6, olha, sabendo que alguns eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas estas coisas. Se você estudar um pouquinho sobre esses dois grupos, você vai entender que esse sinédrio é formado por grupos assim, especialmente esses dois que são mais conhecidos, grupos que com certeza o comandante não entende, vários aspectos dessa conversa que estão rolando ali, nessas discussões entre Paulo e esses homens. Com certeza o comandante está boiando, ele não está entendendo. Mas de fato ele chama essa liderança judaica para que Paulo pudesse ser acusado ou liberado de alguma acusação. E esses anciãos se dividiam entre esses grupos, não é? Os grupos dos fariseus, e aqui há um trecho interessante, eu quero ler para os irmãos. Os fariseus nasceram durante o período interbíblico, em reação à tentativa de helenismo dos judeus por parte de Alexandre o Grande. Então os macabeus, que eram da família do sumo sacerdote, reagiram, formando a resistência, e criou o partido dos fariseus. As letras dessa palavra fariseu, FRS, no grego, é aforizo, que significa separar. O fariseu significa aquele que é separado, era o nome dado àquele partido dos judeus que não queriam nada com os costumes helênicos, gregos. E assim eles se separavam. Já os saduceus não eram mais flexíveis, estavam mais conectados ao Império Grego e depois ao Império Romano, eram mais políticos e teologicamente se divergiam. O que é fato é que Paulo se aproveita disso e se coloca assim. Então Paulo fala da ressurreição, coisa que os fariseus acreditavam, e surge uma violenta discussão entre eles. Você vai ver isso no verso 7, no verso 8. No verso 9, mais uma vez, há um grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: não encontramos nada de errado neste homem.
Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão, mais uma vez, diz o verso 10, torna-se muito violenta ao ponto do comandante ficar com medo. Medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordena que essas tropas o retirem de lá à força do meio deles. Mais uma vez, Paulo é retirado. Mas agora eu quero chegar no verso 11, que é a outra metade da base desse meu sermão, para que a gente possa tirar algumas aplicações. Paulo está, mais uma vez, preso numa fortaleza, e na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao seu lado, disse: coragem. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. O próprio Senhor Jesus põe-se ao lado de Paulo, lhe encoraja e diz para ele basicamente assim: olha, não acabou ainda. Lembra do que aconteceu em Jerusalém? Pois bem, você vai também fazer o mesmo em Roma. Em Roma. Esse é o trecho de hoje, irmãos. Paulo está em maus lençóis. Daqui ele ainda vai passar várias dificuldades, vai para Cesareia, depois vai para Roma e será executado. Mas Paulo está passando inúmeras dificuldades. Mas como eu disse aqui no início, apesar das dificuldades, apesar dessas lutas, apesar dessas idas e vindas, Paulo sendo levado de um lado para outro, apanhando. Ele é muito versado já em apanhar, né? Nós já lemos um texto aqui, que ele foi encontrado quase que morto pelos seus irmãos, de tanto apanhar. Levou só um murro na boca. Mas eu sei que a coisa não está boa, não está fácil. Interessante que no verso 11, o Senhor só aparece para ele na noite seguinte. Poderia aparecer no mesmo dia. Ele entrou na cadeia e o Senhor: calma, está tudo certo. Fica tranquilo. Não, na outra noite, não tinha celular, não tinha Instagram, não tinha nada. Enfim, a vida de Paulo não está fácil. Mas eu quero fazer você voltar comigo no verso 1 do capítulo 23. Porque o verso 1 do capítulo 23, Paulo fixa os olhos no sinédrio e diz: meus irmãos, eu tenho cumprido o meu dever para com Deus, com toda boa consciência, até o dia de hoje. Paulo declara essas duas verdades: um senso de dever cumprido e uma boa consciência. Como eu disse, ele olha para tudo que está acontecendo, ele se lembra da profecia de Ágabo, ele se lembra das palavras de Ananias, o Senhor colocando palavras na boca de Ananias no capítulo 9, eu mostrarei para ele o quão importa sofrer pelo meu nome. E com certeza Paulo, versado, estudado no Antigo Testamento, consegue perceber tudo isso como cumprimento das promessas de Deus em Cristo Jesus. Paulo está vendo isso. Ele sabe que ele não está fazendo nada de errado. Ele sabe que apesar da raiva, da indignação de alguns religiosos judeus ali, ele não está fazendo maldade com ninguém. A sua fé, ou melhor, a sua vida, está muito bem alinhada à sua fé. E como que nós podemos fazer isso? Como que nós podemos alinhar a nossa vida à nossa fé?
Um teólogo, filósofo cristão reformado, John Frame, ele diz o seguinte, com base no texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Se puder colocar esse texto aí para a gente. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Ele diz assim, eu vou ler para os irmãos. Um dos propósitos da Escritura é incentivar o comportamento ético. A conhecida passagem de 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Frame diz que, obviamente, a Escritura tem outros propósitos. Muitos já enfatizaram que ela testemunha Cristo, e isso ela realmente faz. Lucas 24, 27, João 5, 39. E, consequentemente, grande parte da Escritura é dedicada a definir e motivar nossas boas obras. E é com base nisso que Paulo pode sim dizer que ele cumpre o seu dever. Talvez é por causa disso que muitos de nós, cristãos, nos vemos sem paz. Porque tendo ainda mais consciência do que Deus nos deu, da obra que Ele fez, do chamado que Ele nos deu, e não permanecendo nele, não depositando a nossa fé e esperança nele, nós resolvemos viver a vida como se não tivéssemos consciência disso. Ou até mesmo não cristão que não tem consciência dessa palavra, não tem consciência desse Deus, mas é criatura de Deus, foi criado por Deus, e mesmo inconscientemente ele vive sem paz por ainda não se realizar nesse Deus. Por ainda não viver como o homem que deveria viver, sendo digno, sendo honroso, sendo respeitoso, ou mulher, sendo sensível, cuidadora, bela. E você vai se desconectando de um propósito eterno, que muitos julgam ser cristão porque está na Bíblia, mas nós cristãos sabemos e cremos que a Bíblia é a história da humanidade. História criada por Deus. Logo, todo ser humano, até mesmo aqueles que ainda não creem, estão debaixo dessa mesma condição. E por não terem consciência ou em algum momento terem se desconectado de tal realidade, vivem sem paz. Não têm boa consciência como Paulo, nem muito menos senso de dever cumprido. Afinal, o que nós mais vemos hoje são crianças sendo praticamente desumanizadas em função de tela, tendências e uma série de coisas. Mulheres sendo completamente desumanizadas. Homens sendo completamente desumanizados. E por assim se encontrarem, não encontram paz. Não estou falando de uma paz, ou melhor, da falta dela por causa de Deus, mas também por viver uma vida que Deus não lhe deu. Frame continua dizendo que o conceito da palavra como sendo doutrina ou como sendo teologia é o aprofundamento do conhecimento de Deus, ou seja, Deus deu a sua palavra, Ele se revelou ao mundo e deu a sua palavra para que as pessoas pudessem então conhecê-lo. Ele se revelou ao homem, criado por Ele, que se rebelou. Mais do que isso, Ele incentiva através dessa palavra uma obediência à revelação, ou seja, qualquer pessoa que passe a ter contato com esse Deus,
e com a sua palavra é incentivado a corresponder a essa palavra e a esse Deus, em obediência. Afinal, esse indivíduo que antes estava desconectado e agora está se conectando com Deus, está se conectando com o próprio Deus que o criou. Está tendo contato com o conteúdo que lhe faz entender a vida como ela deveria ser e não como ela está sendo. Fromm ainda diz que essa busca descrita aqui em 2 Timóteo é uma busca por encontrar um meio de determinar, segundo a palavra de Deus, quais são as pessoas, ou quais são as atitudes, e quais são as atitudes que recebem a bênção de Deus para assim viverem. Paulo usufrui de tudo isso. E é por isso que ele pode dizer que ele está cumprindo o seu dever como indivíduo, ou seja, eu não estou falando mais agora apenas do que Paulo viu se cumprindo como parte do que estava nas profecias do Antigo Testamento, mas Paulo olha para a sua própria vida e ele pode dizer: eu estou cumprindo o meu dever, mesmo passando por tudo isso. Há uma coerência entre o que eu creio e vivo. Eu não estou falando de performance religiosa, eu não estou falando de você pegar uma lista do que você deve fazer para ter uma vida abençoada. Não, eu estou falando da sua vida ser coerente com o que você crê. Apenas isso. Mais do que isso, estou tentando embasar tal realidade como sendo bíblica, porque Deus se revelou e trouxe a sua palavra para que nós apenas não crêssemos, mas para que fôssemos conformados à sua palavra, para que nossa vida fosse coerente com o que a gente crê. Parece que Deus não gosta muito de Instagram, porque Instagram promove muito o contrário disso. Não importa como você é, importa o que você posta. Mas enfim, irmãos, nós não estamos falando, se você ler esse livro do John Frame, né, de um simples conjunto de valores, de regras, que a sociedade diz que é certo ou errado, e a partir daí começa-se a ter um senso ético. Não. Nós estamos falando de uma ética cristã que emana de uma boa teologia, de uma boa doutrina. Nós estamos falando de uma nova perspectiva de vida. Nós estamos falando de viver uma vida a partir do que Deus diz que a vida é. Frame, ainda no seu livro, fala que essa ética cristã caminha lado a lado com o senhorio de Cristo. E aqui eu quero me desconectar um pouco de Frame para poder falar um pouco de algo que eu e você sabemos. Eu tenho certeza que pessoas não cristãs sabem o que é isso, mas nós cristãos, quando também tentamos, e nós somos muito bons em tentar fazer isso, quando nós tentamos nos esquecer de Deus, ignorar tudo aquilo que Ele já falou, tudo aquilo que Ele já revelou a nós. Eu não sei se você já viveu algumas coisas assim, alguns momentos assim, eu já. Aquele momento onde parece que você fala para você mesmo que Deus não está te assistindo, e que você não sabe mais, ou te deu um branco quanto a tudo aquilo que Ele já te falou e te ensinou na sua palavra. E você resolve fazer algo. Mas à medida que você faz, há um sentimento que parece que tem alguém dizendo para você: você não deveria estar aqui. Parece que você não se encaixa, não se encontra, sabe? Quando você resolve esconder alguma coisa, ou quando você resolve fazer algo que ninguém te falou nada, mas você
percebe que tem algo errado. E é muito bom sentir isso, por mais que seja ruim, porque, com certeza, isso tem a ver com a semelhança gerada na criação por Deus quando Ele nos fez. Existe coisa de Deus em nós, até mesmo no indivíduo caído que ainda não conheceu Cristo. Assim como há beleza na música, na arte, que não necessariamente carrega o nome de evangélico ou cristão. Está entendendo o que eu estou dizendo? Se nós conseguimos ver sinais de Deus em todo lugar da criação, tenha certeza, existem sinais de Deus numa consciência já muito obscurecida pelo pecado, já muito afetada pelo mal, ainda assim. Mas há também em nós. Agora, para aquele que quer conhecer a Cristo, ou que já conheceu a Cristo, isso ainda fica mais nítido. Esse senhorio de Cristo se apresenta, como se apresentou várias vezes na vida de Paulo. Paulo sendo intenso, Paulo sendo muitas vezes corajoso, apesar de que Jesus agora está lhe encorajando no verso 11. Mas a gente já sabe, para você que já leu ou está acompanhando essa série, Paulo é um homem acelerado, vamos dizer assim. Mas que ao ouvir o Espírito, que ao ouvir o próprio Deus, sabe recuar, sabe obedecer, sabe ouvir os presbíteros, como a gente leu alguns capítulos atrás, diante de uma situação difícil, onde ele poderia estar mais indignado, mais afoito, mas ele resolve ouvir o conselho. Então, em porções menores, nós podemos ver Deus no mundo, na criação, até mesmo numa consciência afetada pelo pecado, mas naqueles que, como Paulo, um dia conheceram a Cristo, existe a clara percepção do senhorio de Cristo, dizendo através da sua palavra, dizendo através dos conselhos, das autoridades que Deus coloca sobre sua vida, do casamento, da família, dos pais, dizendo como tem que ser, para onde tem que ir, o que deve fazer. Ou seja, existe sim uma maneira de nós sermos mais coerentes com a nossa fé. Existe sim a possibilidade da gente se embasar mais com base no que cremos. Assim como Paulo, e poder dizer, olha, eu estou cumprindo com o meu dever. Eu estou de boa consciência, apesar dessa situação. Falar do senhorio de Cristo é falar dessa nova perspectiva, é falar dessa percepção que não é nossa, mas vem de Deus, quanto aquilo que é errado, quanto aquilo que é certo, mas mais do que isso, quanto aquilo que agrada ou desagrada a Deus. O apóstolo João narra que quando Jesus é glorificado e aparece diante dele, e ele cai aos seus pés como morto, em Apocalipse 1:17. E John Frame, no seu livro, traça aqui 3 atributos desse senhorio. E ele fala da fé, da obediência e da adoração. Coisa que nós encontramos na vida de Paulo. Fé, obediência e adoração. Fé na palavra de Deus revelada, profetizada no Antigo Testamento, que conduz a vida de Paulo. Obediência ao seu chamado, afinal, é Ele quem sustenta, é nele que nós confiamos, logo,
os seus propósitos, tanto do passado quanto do futuro, serão cumpridos. Então eu posso obedecer, eu devo obedecer. E a adoração, o reconhecimento da presença, do amor, da graça de Deus. Tudo isso está presente aqui, irmãos, no cumprimento do nosso dever, na boa consciência que Paulo carrega e cada um de nós pode carregar à medida que nos conectamos ao Senhor. Eu não estou falando de uma vida perfeita. Eu não estou falando de uma vida não afetada pelo pecado. Eu estou falando de uma boa consciência. Eu sei quem eu sou, sei das minhas limitações e sei quem me sustenta. Eu sei quem me guia. Eu sei quem está com o controle nas mãos. Nós estamos falando disso. Mas ainda assim, se lhe faltar energia, ânimo, nós podemos nos embasar no verso 11 do capítulo 23. E o verso 11 do capítulo 23, quem conversa não é Paulo. Quem conversa é Cristo. O verso 11, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, diz: coragem. E aqui eu quero te falar outra coisa. Se num primeiro momento a nossa aplicação do texto de hoje é conectar a fé à vida, é olhar para o Deus Criador, sustentador de todas as coisas, Salvador e Redentor, e me conectar a Ele, intimamente a Ele, de maneira que minha vida seja parte dessa obra. Num segundo momento, por muitas vezes eu ver essa impossibilidade, por muitas vezes eu estar desanimado, por muitas vezes eu estar sendo tomado pelo pecado, não me há forças alguma. E assim como Paulo, você precisa ser visitado pelo Senhor. Você precisa ser visitado pelo Senhor. Interessante que Jesus se coloca ao lado de Paulo. E Deus, sendo consolador, é aquele que se coloca ao lado. Esse é o significado daquele que consola. A coragem que Jesus manda Paulo ter não é uma coragem para que ele seja homem, para que ele seja vigoroso, para que ele enfrente a morte sem medo. Não, a coragem é para que ele perceba que ele não está só. A coragem é para que Paulo entenda que o Senhor está ao seu lado. Fernando, é isso. Eu queria, eu tento, mas não consigo. É difícil viver essa vida cristã. Não, não é difícil, irmão, é impossível. Por isso que nós precisamos ser sustentados pelo Senhor. Precisamos nos lembrar que Ele está ao nosso lado, é Ele quem nos sustenta. Paulo é encorajado, e assim como Paulo é encorajado, nós também precisamos ser encorajados. Talvez você fale assim: poxa, eu queria tanto que Jesus me visitasse assim, estivesse ao meu lado. O Senhor disse que o Consolador estaria presente o tempo todo. Ele está ao nosso lado. Ele está ao seu lado. É Ele quem te conduz. É Ele que te pega pelo braço. É Ele que te perdoa. É Ele que te redime. Por fim, Paulo, ouvindo aquela voz, aquela ordem, ainda continua a ouvir. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Parece ser uma palavra simples, mas uma palavra extremamente importante para Paulo, que está diante de uma situação difícil.
Mais uma vez ele está em altos e baixos, sendo ridicularizado, sendo julgado. Talvez ele esteja até confuso. Voltei para cá de novo. Achei que eles iriam me soltar. E o Senhor diz para ele: olha, assim como você já testemunhou, você vai testemunhar em Roma. Eu continuo no controle. Eu continuo te levando, te conduzindo. Eu estou com você. Nós vamos ver no decorrer desse texto como as coisas ainda vão acontecer. E o Senhor continua com Paulo. Essa palavra, ou melhor, esse fato é muito importante para nós. Porque muitas vezes, seja por um sentimento ou por outro, você tenta controlar a situação. Eu quero te falar desses dois sentimentos. Às vezes você está nervoso, indignado, e você diz assim, ó, acabou. Não vou tolerar mais isso. Eu quero te lembrar que o Senhor é quem diz quando termina. E eu não estou querendo te dizer que Deus quer que você sofra, seja qual for a situação. Eu só quero tentar te ajudar a olhar para a situação de uma maneira diferente. Seja lutando, seja indignado, seja como for, perceba Deus no controle. Perceba Deus te conduzindo, apesar das circunstâncias. É o que Jesus está mostrando para Paulo. E o outro sentimento, talvez é um sentimento de desespero mesmo. Eu não aguento mais. Eu vou abandonar essa vida de igreja. Não tem jeito para mim. Eu não sirvo para isso. Eu não deveria estar aqui. Eu não vou mais lutar por isso. É o Senhor quem diz quando acaba. E mais uma vez, não estou te dizendo que Ele quer que você sofra. Estou tentando te ajudar a entender o que Jesus estava dizendo para Paulo. Calma, meu filho. Eu estou do seu lado. Sou eu que te sustento. Eu ainda vou te levar até Roma. Descanse seu coração. Eu sei que os sentimentos vêm, parecem te tomar por completo. Mas creia que assim como Paulo, o Senhor pode te dizer, não, sou eu que vou te levar. Sou eu que vou te conduzir. Ainda não chegou o seu fim. Ainda não está lá. Continue caminhando, nem que seja um passo só, mas continue. É sobre isso, irmãos, que nós queremos compartilhar hoje a palavra do Senhor. Eu quero te convidar a orar antes da gente ceiar, porque você não está numa prisão como Paulo, mas talvez pode estar angustiado como ele, perguntando a Deus por quê.